Bom dia, Bom dia, eu sou o Ivanildo da Rose, eu sou a Rose do Ivanildo. casados para sempre, em nome de Jesus. Então, pessoal, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, não é verdade? Que seja de bênção para a sua vida, para o seu lar, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler uma palavra muito forte. A palavra de Deus diz que Davi foi para a guerra com os soldados dele. E quando Davi veio voltando da guerra, ele se deparou com o sequestro da sua família, dos seus bens, dos seus filhos. Não somente a família de Davi, mas também a família dos seus soldados. A palavra de Deus diz que Davi só chorava. A palavra de Deus diz que Davi só chorava e os seus homens. Homens poderosos, homens destemidos, homens que enfrentavam um exército sozinho. Eles se encontraram debilitados naquele dia. Davi, homem que enfrentava um exército de 10.000 homens, se encontrou debilitado. Verdade. Tocaram na família de Davi. Tocaram na família do homem mais poderoso naquela época, que era Davi. Mas a palavra de Deus diz que Davi imediatamente pediu a estola sacerdotal e consultou a Deus se ele perseguiria o bando ou não. 3 dias aquele bando já estava na frente de Davi. Mas só que Davi ouviu a voz de Deus e Deus deu ordem para ele perseguir o bando. A palavra de Deus diz que Davi e seus 600 foram. Mas só que quando eles chegaram ao rio, a Bíblia diz que 200 homens já não aguentavam mais. Então foram 400 homens com Davi. E 200 ficou tomando conta da bagagem. Aí eu digo para você, minha amiga, meu amigo, é aonde o projeto Apoio aos Soldados Feridos nasceu. Davi, ele era um homem que tratou soldados feridos. Está na Bíblia. Vamos ver daqui a pouco. Está na Bíblia. A palavra de Deus diz que Davi, ele fugia de Saul, o rei. Fugia. Por quê? Porque Davi não queria lutar contra Saul, porque Saul era ungido de Deus, mesmo endemoniado, mesmo perturbado, mesmo com um demônio dentro dele. O Espírito Santo saiu de dentro de Saul e entrou um demônio, porque Saul não queria obedecer à voz de Deus, à direção de Deus. Então, Davi, na caverna de Adulão, foi aonde nasceu o exército de Davi, os poderosos de Davi. Foi aí que nasceu o grande exército de Davi. E o projeto Apoio aos Soldados Feridos também não foi diferente. Ele nasceu dentro de uma caverna, ou seja, de uma situação onde a gente se encontrava, abandonado, rejeitado, desacreditado. E Deus, ele brotou dentro do meu coração e do coração da minha esposa esse projeto, não é verdade, Rose? Com certeza, esse é o motivo que nós vamos estar lendo aqui a palavra, você vai entender melhor. Está escrito assim, para que você possa ter um raciocínio, para que você possa ter um entendimento. Porque o que traz a libertação é o entendimento da palavra. Diz assim, no 1 Samuel 30,
diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziglade, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziglade e tinha ferido a Ziglade e tinha queimado a fogo. Tacaram fogo nas casas. E tinha levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequeno como grande. Ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. No versículo 3 agora. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados a cativo. Levado a cativo. Aí diz mais assim: levado consigo. E no 4, então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Levantaram a sua voz e choraram. E diz assim: até que neles não havia mais força para chorar. Ou seja, eles derramaram as suas lágrimas fortemente. Quando eles já não tinham mais lágrima, partiu para a atitude. Aí, no versículo 5, também as mulheres de Davi foram levadas cativo. A Inóia, a Zizeralita e Abigail, a ex-mulher de Nabal, né? O Carmelita. No 6, e Davi muito se angustiou porque o povo falaram de apedrejá-lo, porque a alma de todos o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Ou seja, os valentes de Davi começaram a reclamar. A culpa é tua, Davi, que levaram a minha mulher, que levaram meus bens. A culpa é tua. A culpa é tua. A culpa é tua, Davi. Então, minha amiga e meu amigo, esse é o Espírito. No versículo, eu vou dar uma pulada, no versículo 9, no versículo 8 diz assim: então consultou Davi, dizendo: perseguirei eu a tropa, alcançá-lo-ei, e lhe disse: persegue, porque certamente alcançará tudo e libertará. Aí eu digo para você, minha amiga, meu amigo, de repente a tua resposta está na mão de uma pessoa. Talvez essa pessoa você não dá confiança para ela, não gosta dela. Talvez a tua resposta está na mão daquela pessoa que é um inimigo teu. Faz parte do grupo dos inimigos teu. Então a palavra de Deus diz que Davi, como um soldado, né? Um soldado curado, um general curado, ele tratou de um soldado do inimigo. Ele tratou, ele deu pão, ele curou aquele soldado. E aí quando aquele soldado foi curado, a família de Davi estava sequestrada há 3 dias. Davi ainda teve tempo de parar e cuidar. Não é verdade, Rosa? E faz eu entender também, né? Que se você não pensar na meditação dessa palavra e levar para a sua vida, você não vai compreender o que está cativo na sua vida. Seu casamento, seu ministério, sua saúde, seus filhos, em termos de para se libertar,
de algum vício, do tráfico, da bebedice? O que está cativo? O que tem trago amargura no seu coração? Aflição para a sua vida? Independente do seu credo religioso, meu amigo, minha amiga. Hoje, nessa terça-feira, Deus está levando essa palavra para você se despertar. Porque a bênção muitas das vezes pode passar por você e você não perceber, não estar atento. Porque a resposta de Deus pode vir através desse vídeo que você está vendo. Verdade. Pode ser uma pessoa, pode ser como igual os irmãos de José, perseguiu, fez o que fez e depois José foi lá e abençoou. Verdade. A resposta estava na boca de José, para todos eles. E eles maltratou José, né, Rose? Muito. Só não mataram porque o mais velho não permitiu. E muitas das vezes, por pouca coisa, você fica dando vida a sentimentos. A voz de Satanás, né, Rose? Qualquer coisinha, picuinha. Ah, não. Eu não vou falar não, porque... Mas se Deus quer que você faça a sua parte, em termos de fazer as pazes, para seu coração estar leve, pedir limpo, perdão, né? reconciliamento. Você precisa até se reconciliar, muitas das vezes, para botar uma oferta lá na casa do Senhor. Se botar, não tem valor. Se você não se conciliar, não tem valor. É só mais uma quantidade, algum dinheiro, não oferta. Então eu digo para você, meu amigo, minha amiga, qual é a área da sua vida que você está vendo que está difícil sair do cativo? Pensa aí. Eu acredito que você não vai pensar muito não, porque quando a pessoa está vivendo a dor, ela lembra imediato. Esse câncer, essa Covid, é ter tanta perda, estou depressiva, estou depressivo. Eu estou com um problema tão sério no meu ministério que eu não sei, porque eu tive tantas perdas. Você, de repente, é um pastor, um bispo, uma obreira, não sei quem você é, mas Deus sabe, você é um servo. De repente você fala, só tive perdas. Agora eu te pergunto, o que você está fazendo para os que estão vivos? Que estão precisando de você, os que estão vivos. Os que estão de pé, que você tem que o quê? Fazer que nem Davi, cuidar das feridas, levar uma palavra, mandar um áudio, ou ir fazer uma visita. Não vai adiantar, é você ficar se lamentando, se cobrando, se sentir culpado, ficar chorando. Choro não vai resolver. E Deus te deu o Espírito Santo, ou você tem uma fé tão grande que pode mudar qualquer situação. Por que não está mudando? Porque você está o quê? Sem uma direção. Tá na caixinha. Tá na caixinha. E Deus está levando essa palavra para você, senhora, senhor, jovem, para você se despertar, porque alguma coisa está acontecendo, está na sua vida, está em cativeiro. De repente o cativeiro está, você mesmo está cativo. Você está sentindo os braços cruzados, como fosse corrente, as pernas, a boca, que eu já me senti assim uma vez. Me senti debilitada, como fosse uma corrente, como que eu não podia fazer nada. Era guerra a guerra. Perseguições, aí mais na frente, assuntos pessoais para resolver, trabalho, quem tem que trabalhar. Todos os lados parecia que não tinha saída. Aí a gente pensa assim, poxa, quem vai me ajudar? Quem vai me socorrer? Nesse momento de guerra, batalha espiritual, que era que eu ficava, como é que eu vou sair dessa situação? Eu acredito que esses guerreiros pensou da mesma forma. Verdade. Aí Deus foi e levou Davi. Deus está levando a gente falar com você. Não, você vê, os guerreiros eram leais a Davi, os soldados. Nunca vi soldado tão leal a Davi, mas os soldados queriam apedrejar Davi, botando a culpa em Davi. E qual é a pedra hoje, Vanildo? Fala pra mim. A pedra hoje é a palavra. A pedra hoje é a fofoca. A pedra hoje é o disse-me-disse. A pedra hoje é a desconfiança. Eu não gosto, eu não vou com a É cara a malícia. dele. E fica ali, ó, levando contenda, muitas das vezes. Dividindo a força. Dividindo a força. Dividindo a força. Minha amiga, meu amigo, tá escrito assim, ó. Tá escrito assim. Partiu, pois, Davi e os seus 600 homens. E com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Bezo, onde pararam
os que ficaram para trás. Esse é os soldados que ficaram para trás, 200 homens. Aí, perseguiu-os Davi e os 400 homens, aqueles 400 soldados que ele formou na caverna de Adulão, aqueles 400 soldados que ele cuidou quando estava depressivo, quando estava angustiado, quando estava endividado, quando estava com problema familiar, quando estava com complexo, quando estava com um trauma. Davi cuidou deles. Você acha que Davi ficou de brincadeira dentro da caverna? Davi estava orientando eles. Davi estava dando direção para eles. Você é um Davi, pastor. Você é um Davi, presbítero, diácono, bispo, general. Você é um general grande. Você é Davi, aonde tem o poder de curar essas pessoas. Pela experiência, você não chegou a esse patamar à toa. Você não chegou a esse patamar à toa. Você não chegou a esse degrau da hierarquia espiritual à toa. Significa que você tem condição. Significa que você tem disposição. Mas está aí parado com uma depressão, com uma tristeza. Porque o Covid, ele não está permitindo eu abrir a minha igreja. O Covid não está permitindo o meu povo vir buscar. Levanta a cabeça. Faz uma live. Faz um grupo no Instagram, no WhatsApp e começa a fazer o trabalho por essas redes sociais. O projeto Apoio aos Soldados Feridos estava indo nas casas fazer uma oração, estava indo nas praças, mas o Covid ele atrapalhou, então nós começamos a fazer vídeo, nós começamos a mandar uma transmissão pelo WhatsApp. São ferramentas poderosas para salvar pessoas. Nem por isso nós paramos. Quando nós ficamos um período em offline, nós estávamos estudando. Nós estávamos nos preparando. Outros cursos, né? Então a Bíblia diz o quê? E no 11, e acharam no campo um homem ferido. Um homem aonde os seus senhores o abandonou. Rejeitou, né? O rejeitou porque estava ferido, estava doente. Tem muito general aí que não quer cuidar aí entra das ovelhas feridas. Entra um simplesinho, muitas das vezes, dentro da sua igreja. Às vezes... A resposta está nele, da tua vitória. A resposta está nele. Você pode cuidar dele e muitas das vezes não cuida. Acha que é mais um beberrão, né? Não. Não vamos desprezar ninguém. Vamos ganhar nações para a glória de Deus. Uma vez, na igreja que eu estou agora, Rocha Eterna, eu estava sentado em um banquinho ali. Eu era de um segmento. Naquele dia eu não fui fazer o trabalho evangelístico. E eu sentado ali. A elite me encontrou sentado ali achando que eu estava fazendo joguinho, jogando no celular. Mas eu estava trabalhando. Eu estava evangelizando. Ninguém acreditava na gente. Ninguém acreditava no Ivanildo da Rose. Mais um maluco. Mais um fariseu. Mais um fariseu. E nunca imaginava que nós íamos chegarem aqui. Muito mais Deus vai fazer. 28 anos de existência na presença de Deus. Então você que está aí, nesse sofá, nessa cadeira, você não sabe o que fazer. Em uma praça, sentado. De repente você é um pastor. De repente você quando vai receber uma direção, é uma direção sobre missão. É uma direção que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas não é uma direção dirigida a você. Deus ele diz para você nessa manhã, minha amiga, meu amigo, que tem um título. Eu sou contigo. Você não está sozinho não. Você não está sozinho não. Assim como Davi, ele cuidou desse homem. Olha só que maravilha de um homem que confia em Deus. Isso serve para o homem e para a mulher. E chegaram ao campo um homem egípcio e trouxeram a Davi e deram pão e comeu. E deram a beber água. Disseram também,
deram também um pedaço de massa e fígado seco e 2 cachos de passa. E comeu. E voltou-lhe o seu espírito. Minha amiga, meu amigo, quando você pega um soldado ferido e cuida, dá alimento para ele, Deus te renova. o espírito do cara volta, minha amiga. O espírito do soldado volta. E o camarada, quando volta, ele volta. Aquele que cuidou dele, ele passa a ser leal. Aquele que cuidou dele, ele passa a dar vida pela causa. E ele se torna indestemido. Ele se torna poderoso em fé. Ele traz multidão. Será que você tem essa disposição de cuidar do ferido? Ou você está preocupado com os que estão bem? O status. Status, posição. Não, aquele ali eu vou estar perto. Talvez aquele que você não dá nada é que vai fazer a diferença dentro da tua igreja. Independente, às vezes a pessoa é tão simples. Às vezes a pessoa não tem um carro. Ela não anda de avião. Não tem muita expressão. Mas ela tem algo muito importante que vai mudar a sua vida e vai fazer um exército junto contigo para expandir, a pregar o ID, como falamos ontem. E que diz assim: o espírito daquele homem reviveu. Muito forte. Deus, ele vai reviver o teu espírito nessa manhã. A oração vai ser em cima disso. Para Deus reviver, despertar o teu espírito. Em nome de Jesus. Aí diz assim: então Davi disse, olha só, depois que ele foi curado, revigorado, aí ele passou a ser um GPS, uma direção para Davi. Deus, ele só falou para Davi: vai, que você vai conseguir. Se aquele homem Davi não cuidasse daquele homem, ou matasse logo com raiva, vamos matar logo. Não ia saber o caminho. Nunca ia saber o caminho, ia estar procurando até o dia de hoje a mulher dele e a família dele. E através dessa direção aqui, Davi matou geral, matou todos os inimigos. E Davi alcançou sua família, seus bens, e ainda alcançou riquezas, prosperidade. Aí diz assim: então Davi disse-lhe: de quem és tu e de onde és? Mas primeiro, depois de cuidado. Davi cuidou primeiro, alimentou, depois fez as perguntas. Então Davi disse: de que és tu e de onde és? E disse o moço: egípcio, sou servo de um dos amalequitas. É o meu senhor, me deixou porque adoeci há 3 dias. E nós invadimos o lado do sul dos queritas, e do lado de Judá, e do lado do sul de Caleb. E pusemos fogo em Ziglade. E disse-lhe Davi: poderia descendo, guiar-nos a tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, e nem entregarás na mão do meu senhor. E descendo, te guiarei até a tropa. A palavra de Deus diz, se você quiser conhecer mais o texto, você lê lá. 1 Samuel 30, do 1 ao 31. Leia todo. Minha amiga, a Bíblia diz que Davi, ele resgatou sua família, alcançou despojo, riqueza, mas os 400 homens que estavam com Davi não queria que Davi desse o despojo também para os 200 que ficaram para trás, guardando as bagagens. Mas Davi, sendo um homem justo, ele dividiu ambas as partes iguais. A ganância não estava com Davi. A ganância não estava com Davi. Então, minha amiga, meu amigo, há esperança para você. A Rose, ela vai fazer uma oração. E eu também depois eu quero fazer uma junto, quando ela falar, me autorizar, eu vou fazer também. E é melhor ser 2 do que 1. Junto a gente arrebenta. Amém. Vamos lá, Rose, vamos orar por esse povo. Meu Deus, em nome de Jesus. Sim, meu Pai. Espírito Santo, nesta manhã não estamos aqui passeando, não. Nós estamos com um propósito pela nossa vida, a vida do teu povo. Verdade. Nós não viemos aqui, meu Pai, para olhar paisagens. Nós não viemos aqui ver o sol, meu Pai.
Meu Deus, nós viemos aqui, meu Deus, clamar pelo Senhor, para que o Senhor venha, meu Pai, de encontro a essa pessoa que está ouvindo a gente. Sim, meu Pai. Meu Pai, essa que se encontra com o espírito abatido, essa pessoa que está desacreditada, desanimada, decepcionada.